Cheguei de novo e se tem dia de semana, tem videozinho subindo pra vocês de manhã, né? Vou falar que não tem o Bom Dia Rio, sei lá, Bom Dia, vou botar Bom Dia Pardal, né? Ou Bom Dia Beteiros, sei lá, alguma coisa do tipo aqui. Tô de volta agora pra gente falar de La Liga. Mas antes, deixa eu falar um negocinho pra você. Grupo grátis que eu mando esses vídeos, faço as análises, mando as apostas baseada no que a gente está estudando aqui. Tá aqui na bio, tá? Primeiro recadinho. Se você não me segue no Instagram, pode seguir, também tá aqui. E tem uma parceria com a casa de aposta Stake. E tem uma coisa muito boa para vocês, que é o seguinte, né? A Stake te dá 100% de bônus no teu primeiro depósito. Isso mesmo. Cara, fez o primeiro depósito entre 50 e 150 reais, a Stake coloca o mesmo valor na tua conta. Então, vale muito a pena. É só você clicar aqui no link, né? Fazer o cadastro. Claro que tem que ser, não pode ter cadastro, né? Então, fazer o cadastro aqui pelo meu link. Colocar entre 50 e 150 reais. E a dica que eu sempre dou é, cara, bota aí o valor que você quer, tentar dar um tiro alto, né? Fazer um binguinho. Separa aí 5 bingos, né? Ou de valores bons, né? Com as análises que a gente faz. A gente já fala aqui, esse vídeo é um vídeo de gol, XG. Então você pode colocar a oportunidade de 1,5 gols nos jogos, né? Fazer aí umas múltiplas. A gente fala um pouco também de gol no primeiro tempo, que tem uma odd muito boa. E você pode fazer um binguinho aí para tentar alavancar, né? Com o que a gente falou ontem da Bundesliga, a gente fez um bingo de odd 10. Então, se você divide aí tua banca, esses 50, bota 10, você já pode ganhar 100, né? Então, para tentar pegar, né, essa promoção, esse valor dobrado que vem para Stake. Então é só você se cadastrar aqui e fazer o seu primeiro depósito, tá tudo bem. E óbvio, né, cara, vocês estão curtindo? Cara, é um vídeo no padrão, feito de cartola, falando de estatística de outros campeonatos, bom para aposta, né? Feito para aposta, mas você pode se utilizar para o fantasy. Mas eu quero saber de vocês se estão gostando. Então, 2 coisas vocês têm que fazer, na verdade 3 coisas. Se vocês estão gostando, deixa o like, né? Porque aí engaja maneiro e o YouTube entrega. Compartilha para geral e comenta, né? Comenta, pô, Pardal, tô gostando, melhor isso, melhor aquilo, que a gente vai melhorando e adaptando ao que a galera gosta. Não dá para fazer aqui análises muito elaboradas, né? Cada jogo ali tem, sei lá, diversas oportunidades, tem oportunidade de gol, de vitória, de finalização, alguns de desarme, né? Então não dá para fazer uma análise mais aprofundada, mas a análise que muita gente gosta é essa de over goals e de resultado, né? Que a gente analisa aqui e vê quais são as melhores opções para vocês. Então a gente vai continuar com isso daqui. Tem uns vídeos que são maiores, como a Bundesliga, né? Que é um campeonato que tem muitos gols, como eu falei para vocês. Tem uns que são menores, que aí depende muito do chaveamento, que é essa rodada, por exemplo, da La Liga. E a gente vai falar da La Liga. Então, sem demorar mais, né? Que já tem quase 4 minutos falando. Vamos lá para as análises. Bom, para você que está aqui a primeira vez, eu vou olhar muito para cá, ó, para esse lado, porque é aqui, né, que tá a minha tela, né? Desse lado aqui, ó, que tá a minha tela. Então, eu fico virado aqui para olhar a tela. Pardal, por que você não faz com a tela aqui, né? Porque esse monitor aqui, ele não tá dos melhores, eu tô providenciando para trocar e, inclusive, tô fazendo aqui uma melhoria até no escritório como um todo. Mas, cara, vocês não querem ver minha cara, né? Vocês querem ver os números. Então, vamos lá para os nossos números. Essa daqui é a nossa plataforma de scout que foi desenvolvida, né? E não só desenvolvida, mas idealizada por mim e pelo Rodrigo, que é meu sócio aí no Pardal e que está entrando junto comigo nessa nova empreitada dentro do mundo de apostas. E aqui a gente traz a metodologia que a gente sempre utilizou, que a gente meio que trouxe, né, aí muito no mercado. Já existia, né, Conquistado Cedido, quando eu entrei no mercado de cartola, mas eu peguei isso e
que tinha e tenho, assim, o prazer de falar que eu fui evoluindo, né, e desdobrando isso e sendo pioneiro em várias outras coisas, como, né, a questão da recorrência, que pode falar, todo mundo via recorrência, mas só não falava esse nome, ou todo mundo olhava um pouco disso, mas cara, nesse sentido de recorrência, de olhar os percentuais, né, como aí tá o percentual, fora de casa, em casa, direto, não sei, olhando tudo, eu fui pioneiro nisso, fico muito feliz, porque não só eu criei uma metodologia que funciona muito para o Cartola, né, que já está validada aí há alguns anos, como ela é muito funcional para aposta. E talvez, eu vou falar um negócio aqui, talvez eu tenha sido pioneiro no Cartola, mas eu acho que esse tipo de metodologia já existe, talvez principalmente aqui em aposta. Não sei, né, eu não acompanhava as pessoas que criavam conteúdo para aposta, né, nessa questão de estudo, mas esses dias eu vi um vídeo que eu fiquei muito feliz, né, que o cara falava exatamente disso, né, que a gente que está aqui analisando os mercados, né, e analisa futebol, seja para fantasy ou seja para bet, o analista ele é uma pessoa que faz filtros, né, e pega desses filtros ali, ele entende qual desses filtros que ele faz que é interessante para a gente entrar. Então a gente criou uma plataforma que facilita, né, a visualização desses filtros. Bom, vamos lá, galera. La Liga, o mercado não está muito bom assim para gols numa análise pré, né? Então, se você pegar os jogos, lembrando que só vão ter 7 jogos essa final de semana, vai estar meio que picotado aí, a Espanha para aí um pouquinho e aí fica um tempo parado e volta com os outros jogos. E aí, alguns jogos, como o jogo do Barcelona, que é um jogo muito bom para gol, é um jogo que não é essa rodada, né? Outro jogo que é bom, né, que pode ser um jogo bom ali para vitória e gol, que é do Atlético de Madrid, também não tá nessa rodada, assim como o Real Madrid versus Getafe, também tá tudo para outra rodada. Então já tem assim uma certa limitação nesses times, né, quando a gente fala desse mercado de mais de 1,5 gols. A gente tem times assim como Celta de Vigo, por exemplo, Granada, né, o próprio Girona, né, que são times que não têm indicadores muito altos, né, recorrentes de levarem muitos gols ali fora de casa, ou no mando, ou dentro ou fora, mas que tem médio, né? Então, por exemplo, nos últimos 4 jogos, por exemplo, Celta de Vigo levou mais de 1,5 gols em 2. Então não é uma coisa assim super consistente, né? Então você vai pegar o Mallorca, por exemplo, ó, se você olhar aqui, ó, você vai ver que em metade dos jogos o Celta tomou mais de um gol e outra metade não, né? Então foi 2 do Las Palmas, aí tomou 4 do Bilbao, tomou 3 do Villarreal, e do outro lado você vê o Mallorca também um time muito irregular, né? Fez 3 no Osasuna, mas aí fez 1 no Cádiz, 1 no Sevilla, 1 no Valência. Então é um jogo que a gente não consegue mostrar aqui que, ó, tem um potencial, né, aqui de gol, né? Então são jogos assim até um pouco em questões assim até um pouco irregulares, né? Que infelizmente a gente não consegue ter uma análise mais aprofundada. Então, assim, alguns times, né, são muito bons assim jogando em casa. Os 3 melhores, os 4 melhores, assim, como eu falei, que é Barcelona e o próprio Atlético de Madrid, que é o melhor mandante, não joga agora nesse final de semana, mas a gente vai analisando aqui o que dá. E lembrando, né, para vocês que apostar, não apostar também ganhar um green, tá? Não apostar também é ganhar um green. Porque se eu tô vendo que o mercado não tá favorável, porque uma coisa assim, cara, eu estudei, eu vi os filtros, eu olhei os últimos 3, os últimos 4, os últimos 5, os últimos 6, eu vi um padrão, só que aí deu head. Cara, beleza, deu head, e faz parte o head acontecer, mas você viu um padrão. Talvez não aconteceu porque não saiu um scout, talvez porque, por exemplo, cartão amarelo, o juiz teve um lance lá que era para dar amarelo, o juiz acabou não dando,
finalização, né? Às vezes, pô, dá algum BO, ou gol, o time vai lá, massacra, né? Tem 300 oportunidades de fazer gol e às vezes não consegue. Então, mas quando você estuda e você entende que existe um padrão, né? Existe ali um potencial, tudo bem. O green e o red faz parte do processo. Agora, cara, você estudou, você viu que não tem um bom potencial para você entrar nesse mercado, e aí você entra de teimoso, aí, cara, não vale a pena, né? Porque aí você tá indo direto ali, pulando, né? Direto no red. Bom, dos times que estão jogando, a gente tem um jogo que é Las Palmas versus Vidia Real, que é um jogo muito bom para o over 0,5, né? Por quê? Las Palmas fez gol em todos os jogos praticamente, só não fez gol no Raio Vallecano. Em 3 jogos de 6, fez mais de 1,5 gols. E o Vidia Real só não tomou gol do Getafe. E quando você pega ali o Vidia Real tomou mais de um gol em 4 de 6 jogos, então em 67% dos jogos que fez jogando fora de casa, o Vidia Real tomou mais de um gol, né? E 83% dos jogos, dos últimos 6 jogos que o Vidia Real fez fora de casa, o time levou gol. Então tem 83% do Las Palmas fazendo gol, e eu tenho 83% do Vidia Real levando gol. Vidia Real é um dos visitantes ali na metade da tabela, né, em 10º, um time muito irregular, né, pende mais para derrota ou empate, só tem 2 vitórias. Nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas, um empate e uma vitória. Não é um time lá muito absurdo, mas o Las Palmas também não é um time lá essas coisas, né? Também estaria em 10º como mandante. Os números são um pouquinho melhores, né? Porque tem 4 vitórias e 3 empates, somente 2 derrotas. Então é um time que, quando joga em casa, geralmente tá batendo ali ou vitória ou empate. Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Então também ali meio desequilibrado, é meio complicado a gente ver isso. E quando a gente olha ali o Vidia Real, você vê que o Vidia Real também fez gol em quase todos os jogos, só não fez gol no Getafe. E o Las Palmas tomou gol em todos os jogos, só não tomou gol do Getafe, né? O Getafe, que é um time de meio de tabela há muito tempo, assim, né? Alguns campeonatos ali surpreendeu um pouco mais, outros, né, não fez nada. Então, tipo, ano passado o Cádiz, o Getafe estava lá embaixo. Aí teve um ano que eu não lembro qual foi, acho que as 2 últimas temporadas ele estava mais para baixo, e aí teve um ano que o Getafe estava mais acima. E aí talvez o primeiro turno o Getafe estava ali meio chato, né, não tomando gol, aí depois o negócio desandou, né, porque aí vai muito campeonato. Por isso que é importante quando a gente abre aqui, né, e vê esses indicadores, a gente trazer os jogos, né? Então, tipo, aqui são os últimos 6, aqui os últimos 5, aqui os últimos 4, aqui os últimos 3, aqui os últimos 2, aqui os últimos 1. Por quê, cara? Porque às vezes eu tenho um time ali que tá fora do padrão nos últimos 5 e 6, que, pô, se falar 6 jogos jogando, a gente tá falando de mais de um mês. Só que aí eu começo a ver um padrão nos últimos 3, nos últimos 4. Eu falo, opa, esse time aqui mudou um pouco ali o perfil, né? Então é importante a gente ter essa visão. E aí, ó, você vê que, cara, o Las Palmas metendo gol quase todo o jogo, e o Sevilla e o Vidia Real tomando gol quase todo o jogo, e a mesma coisa, né, quando a gente vem pra cá, é igual, ó. Você vê que quase todos os jogos aqui o Vidia Real fez gol, só com o Getafe que não foi, e aqui você vê que também, ó, o Las Palmas quase todos os jogos faz gol. Cara, tem um favorito para esse jogo? Teoricamente, né, como eu falei para vocês, o Vidia Real é um time de mais derrota e empate do que vitória, e o Las Palmas é um time mais de vitória e empate. Mas o momento ali, os últimos 5 jogos, não são jogos assim muito absurdos, né? Jogos assim que a gente possa valer. Então, assim, até a própria casa de aposta não está dando muito favorito, né? As odds estão muito equiparadas e para cima, né? Então, quando a odd está muito para cima, realmente que o mercado está ali mais
imprevisível, né? Então, se você botar aí um Las Palmas ou empate e mais de 1,5 gols, né? Que é uma coisa que tá propícia de acontecer, até pelo fato do cedido aqui do Villarreal, né? Então você vê que tem essa coisa, muito menos pelo conquistado do Las Palmas, né? Que geralmente para ali nessa questão de um gol, mas é um jogo de teoricamente poucos gols, né? Então, ao invés de você entrar talvez no over gols, talvez você entre no under, né? Mas eu acho que até mesmo quando você olha ali o menos, por exemplo, o menos de 3 gols está 1,85. O menos de 4 gols está 1,33. Não é nada absurdo, né? Cara, você tá vendo aí que são os times que mal conquistam 2 gols, né? Então, Villarreal só conquistou 2 gols em uma oportunidade. E já o Las Palmas conquistou 2 gols em um pouco mais, né? Em 3 oportunidades. Então, talvez esse jogo pare ali com 3. Eu não gosto muito de apostar em under. Então, o que eu acho que é uma entrada que pode funcionar? É para ambos os times marcarem, né? Então tá numa odd de 1,75, uma odd interessante, né? Para ambos os times marcarem. Eu tenho um time que faz gol, outro time que cede, e do outro lado também tem um time que faz gol, outro time que cede. Então acho que esse ambos marcam aí pode até pode rolar, né? Pode funcionar. E aí, se você quiser, né, dar aquela arriscada, aí você pode ir num total de mais de um gol. E aí você bota nessa dupla hipótese aí, Las Palmas ou empate, que é 1,80. Então assim, você colocar um ambos marcam, que é 1,75, e botar mais de um gol e definir aí Las Palmas ou empate, talvez eu prefira esse ambos marcam, que está numa odd legal aí pra rodada, tá? Esse daí é um jogo que você tem um time que está cedendo muito, um time ali médio, né? Mas, como dizia o poderoso Castiga, mais ou menos. E tá praticamente todo jogo assim, meio que mais ou menos, né? Vamos ver ali as outras oportunidades. Dos outros jogos, assim, ó, Celta de Vigo, Granada, Girona, Valência e Alavés, né? Esses 5 times são times que tem médio, né, de gols cedidos. Então, quando você vê aqui, ó, por exemplo, o Celta de Vigo, né, Celta de Vigo que vai jogar contra o Mallorca. Você pega aqui no e-mail, tá 50%, né? Então, pô, tá mais ou menos. Granada, você vai lá no Granada que enfrenta o Betis, aí tá até um pouquinho mais, né? O Granada em 4 oportunidades teve mais de 1,5. Mas assim, nos últimos 4 bateu 50%. Aqui é um ponto que chama atenção, eu tô vendo ali que o Betis faz gol todo jogo, 100%, né? Tá vendo ali na linha de meio, ó, tá 100 e 100 aqui, né? Quando eu olho aqui na linha de meio, 100 e 100, né? E aqui na linha de 1,5 tá menos. Então, cara, esse 0,5 aqui é interessante. Quando eu vou olhar lá o Granada versus o Betis, aí olha que interessante, o Betis não está cedendo tanto e o Granada não está conquistando tanto. Aí, quando a gente olha, né, para os resultados dos times, né, eu pego o Betis jogando em casa, é o 6º colocado. Foram 5 vitórias e 4 empates, nenhuma derrota. 12 gols feitos e 4 sofridos, um time que toma poucos gols, né? Então, aqui é importante a gente olhar isso, né? Um time que toma poucos gols. E aí, por exemplo, se o time toma poucos gols, quando eu entro nessa aposta e eu quero ver Real Betis Granada, no total de gols, quando eu vou fazer aqui uma entrada, eu posso colocar que o Betis, por exemplo, vai tomar menos de 2 gols ou vai tomar menos de 3 gols. Né? Então, o Betis na partida para tomar menos de 3 gols tá na casa de 1,33. Cara, o Betis tomou 4 gols em 9 jogos. Pô, uma odd 1,33 para ele tomar menos de 3 gols, cara, é uma odd que eu acho que vale a pena a gente ir, né?
e colocar dentro ali das cara, dessa porra da especificação do negócio. Da mesma forma que se eu colocar o bet para fazer mais de 0 gols, está dando 1.14. Se eu colocar ambos times combinados, 1.04. Então, às vezes, eu tô olhando aqui, a gente está olhando o mercado de gols. Às vezes eu tô muito focado em over. Mas se o over não tá favorável, será que não vale a pena eu colocar um under? Olha só, cara, em metade dos jogos... Olha como que tá a tabela do Granada. Granada não fez gol em 4 de 6 jogos, fez um gol ali no Alavés e aí meteu 3 no Almeria, tá? Meteu 3 no Almeria. O Almeria, ele hoje é o último colocado do campeonato espanhol, né? O Betis é o 7º, tá? O Betis é o 7º. Cara, o Granada, ele hoje, ele é o penúltimo colocado do campeonato. Penúltimo colocado do campeonato. Então, por mais que o Betis seja um time que não tá fazendo muito gol, cara, pô, quando ele pegou times ali, alguns times que talvez oferecessem mais facilidade ofensiva, ele foi lá e fez gol, né? O Granada, ele não é penúltimo colocado à toa. O Granada levou 40 gols, né? O Granada jogando fora de casa, ele é o penúltimo, ele é o segundo pior visitante. Foram 9 jogos e 21 gols sofridos, né? Mais de 2 gols por jogo. Perdeu por Celta de Vigo de 1-0, tomou 2 do Real Madrid, tomou 3 do Alavés, tomou 1 do Valência, tomou 2 do Osasuna. Então, aqui, talvez a gente fique com aquela coisa de, eu vou na dupla hipótese, porque o Betis ou o empate tá pagando 1.18, né? Se eu colocar o resultado no Betis, tá pagando 1.60, que já é uma odd interessante. Porque se eu olhar o Betis jogando em casa, o Betis tem 5 vitórias e 4 empates. Nunca perdeu. E o Granada jogando fora de casa tem 8 derrotas e 1 empate. Então aqui, o que eu posso colocar o Real Betis para ganhar, que já tá numa odd de 1.6, que eu acho que é uma odd super interessante, né? E aí, ao invés de você colocar um total de gols de mais de um gol que bateria 1.86, você pode colocar o Granada, né, para fazer menos de 2 gols ou menos de 3 gols, por exemplo. Eu confundi aqui, tá falando errado. Mas, por exemplo, você pode botar o Granada para fazer menos de 2 gols, né? Entendendo que, cara, o Granada é um time que vira e mexe não faz gol, né? Então é uma odd mais arriscada, mas é uma odd que talvez funcione. A odd da partida do Granada fazer menos de 3 gols está 1.04, muito baixa, né? Mas eu acho que esse Betis aqui, ou empate em menos de 2 gols pode funcionar, ou só entrar ali, né, na casa da vitória do Betis mesmo, que eu acho que é uma entrada boa. E aí, cara, se quiser colocar a vitória do Betis mais 1,5 gols, pode até funcionar. Mas, cara, acho que dá pra esperar um pouquinho, né? Dá pra ver, tentar colocar ali alguma outra coisa. Por exemplo, o mercado espanhol tem total de chutes a gol. Quando eu olho, né, por exemplo, o XG do Granada, o Granada, 2.9, 2.1, 1.2, 0.8 contra o Alavés, 1.8 Real Madrid, 1.4 Celta. E o Betis, cara, tudo acima de 1.16. Isso quer dizer o quê? Cara, isso quer dizer que eu tenho um time, né, que cede muita finalização. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, vou colocar finalização total, tá? Se eu colocar finalização total, e aí aqui eu vou olhar, né, por exemplo, deixa eu só colocar o Betis Granada aqui, que eu acho que facilita a nossa visualização. Eu coloquei o Betis e o Granada. A linha de finalização total do Betis, uma linha boa, é uma linha a partir de 4,5. 3,5 tem uma odd ali de 1.16 que você pode compor com a vitória do Betis, como eu falei para vocês. Então, vamos dar uma olhada aqui quando a gente chega nessa linha de 3,5 e 4,5. 3,5, o Betis conquistou quase todos os jogos.
Isso daqui que tá estranho, hein? -1 contra o Sassuona. Doideira, né? Deixa eu ver o que houve. Aí, pessoal, tá direto lá da... às vezes pode ter um errinho da API, tá? A gente puxa essa informação de lá, porque não faz muito sentido conquistar -1 uma finalização total, né? E aí foi contra o Sassuona, foi, sei lá, acho que o quinto jogo aqui, que não faz nem sentido, né? Ele ganhou de 2-0. Deixa eu até ver se eu tô na... eu tava no total de... Desculpa, tô falando besteira. Eu tava vendo chute a gol. Ó, total de finalização é 23,5 e uma linha de 25,5. Então vamos lá pra 23,5. Obviamente isso que você pode colocar aqui, tá? Você pode colocar aqui... Desculpa, 10,5. Que é 23,5 é tudo. Você pode colocar aqui o que você quer, tá? Então olha só. 12,5 tá com uma odd de 1.16, 14,5 de finalização total pro Betis 1.40. Aí quando eu olho aqui 12,5, pô, cara, o Betis não é de conquistar. Bateu ali no 12 uma vez, né, foi para 17 e ali contra o Sassuona, que tem esse erro, mas foram 9 finalizações do Betis. Então, pô, tu pode achar que tá bombando, não tá bombando. Onde que o Betis bate ali um valor bom, né? Na casa de entre 8,5 e 9. Aí você guarda esse número. Cara, 8,5 e 9, beleza. 8,5 e 9, ali entre 8 e 9, né? Que eu tô olhando. Mas como que tá o cedido do adversário? Aí você vê, ó, que o cedido do adversário tá batendo na casa ali do máximo 11, né? Aí fica ali entre 8 e 9. E também você vê que não tem muita finalização cedida, né, por parte do adversário. Então já não é uma coisa que tem valor. Mas e se eu colocar finalização defendida? Será que finalização defendida eu tenho alguma oportunidade? Aí sim entra lá a partir de 2,5. Então eu tenho 2,5, 3,5, 4,5. Olha aqui, no 4,5 eu tenho o adversário, que é o Granada, batendo acima de 4,5 em quase todos os jogos. Lembra que o 4,5 era uma odd de 1.40. Cara, pô, bateu 4,5 em quase todos os jogos. 3,5 bateu também quase em todos os jogos. O Betis bateu 3,5 nas costas. 5 contra o Girona, 7 contra o Real Madrid, né? Ali de finalização defendida, 7 do Las Palmas, 4 do Mallorca, 9 contra o Valência. E esse aqui contra o Sassuona, que tá -1, que eu não sei porquê, ele fez 2, né? Então não sei o que aconteceu. Então aqui eu já vejo uma oportunidade. Pô, beleza, eu já tenho ali um time que faz, né, bastante finalização, né? Tá batendo ali sempre acima desse valor, dessa quantidade de 3,5. Eu posso entrar na vitória do Betis a 1,60 e colocar que o Betis vai ter mais de 3,5 finalizações. E aí eu posso olhar também do outro lado, né? Então, por exemplo, Granada. Pô, o Granada, a partir de 1,5 aqui, tem uma odd mais ou menos, ou 2,5. Conquista, olha só, não conquista. O Granada bate na casa de 1,5, então não vale a pena. Então, você utilizando a plataforma, você consegue ver as oportunidades. Então, às vezes, você não fica preso, né, só no gol. Porque o que a gente está vendo aqui? Cara, esse 1,5 aqui, apesar de pegar o Granada, que é um time que está lá embaixo e tal, às vezes não vai ser muito interessante, né? Até porque o Betis vira e mexe não tá fazendo. Mas, cara, é o que eu falei. É o rebaixamento, né? O rebaixado. Eu sempre gosto de botar o favorito como vitória ou empate e mais de um gol, quando eu tenho oportunidade. Só que nessa brincadeira tá batendo uma odd de 1.44, né? Resultado Betis ou empate e mais de um gol. E aí, cara, 1,44, provavelmente você vai ter que... Você pode colocar ali as finalizações, pode colocar cartão amarelo, né? Então, para você fazer uma composição, então, como eu falei, você pode pegar ali e colocar na finalização de chutes a gol pro Real Betis, pô, fazer mais de 3,5.
já tá numa odd de 1.5. E aí você vai compondo, né? Mas quanto mais coisa você colocar, mais situações tem que fazer. Então, às vezes, cara, vale a pena você ir no resultado da partida, que é o bets, não forçar tanto a questão do gol de 1,60, e aí sim você entra no total de chutes a gol. Que aí, se você botar 3,5, né, pro bets, você tá falando de 1.75. Lembrando que se forem 2 gols, você já tem 2 finalizações pro gol, né? Então, e lembrando que é um time ali que acaba cedendo muita coisa, tá? Então, o bets ali eu acho que tem essa oportunidade de ser vitória do Betis, mais de um gol, né? Como eu falei, numa odd ali, aí fica até maior, né? Se você botar a vitória do Betis mais de um gol, pode botar empate ou vitória do Betis e mais de um gol, vai dar uma odd ali na casa de 1.40, e aí você vai vendo o que é melhor. Eu acho o Betis favorito. Eu sempre falo para vocês que eu prefiro talvez não ir arriscando tanto, mas nesse caso que a odd tá 1.18, eu acho que isso acaba influenciando para eu tentar buscar oportunidades dentro desse mercado, para não ficar tanto no limite, né? Lembrando que o Granada é o último colocado, mas pegou o Celta de Vigo, por exemplo, tomou um gol só, né? Aí pegou o Real Madrid, que é o Real Madrid jogando em casa, tomou 2. Então, pô, esse 1,5 vai precisar, né, do Getafe ali fazer 2. E aí quando você pega a finalização, por exemplo, pô, o Real Madrid teve 4 finalizações no gol, porque vai tentar, né, o outro time vai tentar se defender, né? Então por isso que talvez valha a pena entrar ali no 3,5 ou no 2,5, né, para fazer uma odd um pouco mais segura, né, para assim você correr tanto risco. Então você vê que até times que tem, apesar que o Real Madrid não é esse time de finalizar tanto, e o Betis já apresenta um pouco mais desse perfil, né? Então, como eu falei, quando você olha ali, você vê que o time adversário ali do Granada, quase todos os jogos ali cedeu pelo menos 3, 4 finalizações pro adversário, tá? Então, ó, relembrando, a gente viu Las Palmas e Vídea Real, né? Que falei da oportunidade ali do ambos marcam, se você quiser colocar. E a gente vem aí para pro Betis e Granada, né? Com essa vitória ou empate do Betis e mais de um gol. E aí você pode ir na vitória do Betis e tentar botar uma finalização e por aí vai, tá? Lembrando que se você botar a vitória do Betis mais de um gol, obrigatoriamente esse jogo vai ter que ter 2 gols do Betis ou, né, 3 gols no total, e aí vai precisar de um 2-1, né? Então de qualquer forma, ou 1-1 se você botar a vitória. Se você botar a vitória ou empate, aí a odd é um pouco menor, e aí tem que ver. Mas assim, pra mim claramente Betis super favorito, né? Principalmente no empate ou vitória. E claro, vocês podem compor, né? O que eu falei pra vocês, bota aí só, não quero entrar no mercado de gols, então você bota Betis ou empate, e aí vai lá no outro jogo e compõe com esse mesmo jogo, com outro jogo, tá? Eu acho que aí pode funcionar. Bom, outro time ali que é médio cedendo é o Girona. O Girona é um time que nos últimos 6 jogos que fez, lá pra baixo, ó, antes de pegar Mallorca, pegar o Betis, né? Você vê que o time não tomou gol do Betis, não tomou gol do Mallorca, mas Real Sociedad, Las Palmas, próprio Granada, né? E o Valência. Desculpa. Tô olhando o lado errado. Deixa eu pegar aqui o Girona contra o Almeria. Você vê aqui, ó, que o Girona não é um time de ceder muita acima de 1,5, né? Nos últimos 4 jogos só tomou do Barcelona e do Osasuna, mas o resto ali, ó, tudo baixo. E o adversário, que é o Almeria, nos últimos 4 jogos que fez, não bateu, né, esse 1,5. Aí contra o Granada bateu, que é o último colocado, e eu acho que isso daqui que a gente se apega, né, na questão do tipo, pô, o Betis vai pegar o último colocado, né, e aí tem essa possibilidade de gol, mas aqui, né, também não vale, o Girona tá médio, nos últimos 4 jogos não vale. Valência, né, que pega aí o Cádiz. Quando você olha o Cádiz aí versus Valência, você vê que o Cádiz quase não faz gol, né? Dos últimos 6 jogos fez 2 gols em 2.
apesar do Valência, né, ter 3 jogos, né, em 6 cedendo, também acho que esse mais de 1,5 acaba sendo um pouco prejudicado. Fora que assim, né, o que eu tô falando, quando a gente pega o comportamento desses times, vou ver aqui o Girona versus a Almeria, né? O Almeria em casa é um time, pior mandante. 4 empates e 5 derrotas. E o Girona como visitante é o segundo melhor visitante, né? Então aqui você tem uma boa opção, talvez não para bater 1,5, né? Que não é a entrada, mas é uma boa opção para você entrar na vitória do Girona, que está pagando 1,7. Como você olha lá, como eu falei para vocês, cara, eu vejo o Almeria jogando em casa. Foram 4 empates e 5 derrotas, e eu vejo o Girona como visitante com 7 vitórias e 2 empates. A tendência é que o Girona ganhe esse jogo, né? Ah, mas Pardal, aí eu sempre falo para vocês, cara, é favorito, mas é sempre um jogo fora de casa, um jogo que você fica mais ali com aquele pé atrás. Aí o que você pode fazer? Vai na dupla hipótese, que é o empate ou Girona, tá pagando 1,18. Aí, lembra que eu falei aí da questão do Betis, né? Que a gente estava falando do Betis versus o Granada. Eu posso fazer uma dupla com Real Betis e empate mais empate e Girona, que aí já está indo para 1,4. Né? Já tem ali uma odd interessante. Então, se eu achar outro favorito que está jogando aí na rodada, que no caso vai ser o Bilbao, né? O Bilbao aí também é super favorito jogando contra o Real Sociedad, talvez também valha colocar isso. Super favorito até a página 2, né? Porque o Sociedad é um time que está ali como 6º melhor visitante, mas o que eu falo de botar Bilbao ou empate é porque o Real Sociedad, de 9 jogos, 6 ou perdeu ou empatou, empata bastante, e ganhou 3. E quando você pega o Atlético de Bilbao, jogando em casa, foram 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota só. E é um time que faz muito gol, né? Mas pega um time que não toma gol. Se você pegar ali, ó, o Real Sociedad, tá tomando 1, né? Tomou 2 ali lá pro finalzinho, mas o Atlético de Bilbao tá ali bombando, né? O time do Atlético de Bilbao é um time que finaliza muito, né? É um time que consegue fazer bastante gol. Fez 3 no Almeria, 2 no Valência, 4 no Celta, 4 no Real Vallecano, 2 no Atlético de Madrid e 1 no Las Palmas. Então, cara, se você pegar esse jogo, que é um jogo entre times ali da metade da tabela, em questão do mando, né? E você vai lá no Atlético Bilbao, a odd vai estar até melhor para dupla hipótese, porque o Betis, né, jogando em casa e o Girona jogando fora são mais favoritos pela casa, né? A casa considera o Betis e o Girona mais favoritos que o Bilbao. Então, por exemplo, a odd pro Betis ganhar 1,6, a odd pro Girona ganhar 1,7. A odd pro Bilbao ganhar tá 2,0. Isso vai aumentar o quê? O valor da minha dupla hipótese. Enquanto eu tô colocando 1,18 para Girona e para Betis, se eu colocar no Bilbao tá pagando 1,25. E aí quando eu junto os 3 jogos tá dando uma odd de 1,74. Tá? Então acho que é isso aí que a gente tem que entender onde estão as oportunidades, ou até mesmo no under de gols que eu falei para vocês. Bilbao é um time que faz muito gol, mas pega aí o Real Sociedad, que é um time que toma gol, mas não toma muito, né? Em algumas situações deixou até de tomar gol, mas pega o Bilbao, que fez gol em todos os últimos 6 jogos que fez em casa, pelo menos um gol fez. Então acho que esse mais de um gol talvez fique um pouco prejudicado, né? O Real Sociedad, jogando como visitante, como eu falei, é o 6º melhor. Nos últimos 5 jogos foram 3 empates e 1 derrota. Foi um 0-0 com o Cádiz, ganhou de 3-0 do Villarreal, empatou em 1-1 com o Osasuna, ganhou do Almeria, mas aí o Almeria, como eu falo, é o pior, né? Então, sempre quando você joga contra o Lanterna, o pior, a vantagem é do outro, né? Ali de mais
para a tabela, a não ser que você esteja numa briga ali dos desesperados, e empatou com o Raio Vallecano, né? O Raio Vallecano, pô, é o quinto colocado, né? Então ali no quinto colocado, desculpa, o Raio Vallecano como mandante é um time que, pô, tá lá embaixo, né? E aí você vê que empatou, foi 1-1, né? A situação ali do Real Sociedad. Outro empate que foi com o Osasuna jogando em casa é o 13º, né, da metade da tabela. Então é importante a gente ter um pouco desses confrontos para a gente entender qual é o padrão, né? Eu acho que assim, é um jogo muito propício para a vitória do Bilbao e empate, porque se eu tô olhando que esse time, quando pega os times que jogam em casa, que estão do meio da tabela para baixo, e ele empatou e ele ganhou só dos times que estão lá embaixo mesmo, pô, a vantagem realmente é pro Atlético de Bilbao, né? E aí, cara, como é um time que talvez se defenda, né, tem ali a oportunidade de talvez não tomar muito gol. Então, você vai ver aqui, né? Então, ó, até outros jogos aqui que eu tô pegando. O Raio Vallecano a gente viu. Ó, Atlético de Madrid e Real Sociedad foi 2-1, né? O Atlético de Madrid botou 2, o Real Sociedad 1. Já bateu 1,5 gols. Ganhou o Atlético de Madrid, né? Então, por isso que eu falo que vale a pena. Real Madrid contra Real Sociedad foi 2-1. Então, eu acho que é um jogo para empate ou Bilbao. E aí, dentro dessas apostas aí, vale você fazer essa tripla, né? Como eu falei para vocês. Então, ó, falamos aqui do Girona, né? Que para mim é favorito. E aí você pode ir na vitória do Girona, como você pode ir na vitória do Betis, né? Para você fazer aí uma aposta, ou, né, coloca Girona ou empate, Betis ou empate, e aí faz com o Bilbao, que é um time que faz muitos gols, que pega o Real Sociedad, que ou empata ou perde, e o Atlético Bilbao em casa é um time muito bom. E aí, fazendo a composição dos 3 jogos, dá uma odd aí de 1,75. Tá? Os outros jogos, pessoal, não tem muito ali, não tem muito, né? O Barcelona é favorito, mas não joga essa rodada, o Atlético de Madrid também não joga. Então, essa parte de gols, né, e resultados fica entre Las Palmas e Villarreal, que aí ambos marcam. Pode colocar ali empate ou Betis, né? Você pode colocar empate ou Girona, e você pode colocar empate Bilbao. Esses jogos do Betis, do Girona e do Bilbao, eles não estão com a estatística assim super alta para a gente colocar no mais de 1,5 gols. Pode bater? Pode bater. Mas tanto esses times ali como Granada, o próprio Almeria, né, jogando fora de casa, não são times que estão levando assim 2 gols. O Almeria é um caso à parte, porque a gente está falando do Girona, que está lá na ponta, contra o Almeria, que está lá embaixo. Mesmo assim, o Almeria está jogando no mando de campo, né? O mando de campo tem umas vantagens, não é mandatório, não quer dizer todo time que vai jogar em casa é o time que vai fazer a diferença e tal, mas para mim o favorito é o Girona, então você pode, né, compor essa situação. Girona, que inclusive jogando fora de casa, quando você pega aqui, ó, o Girona faz gol pra caramba, né? Todo jogo o Girona faz gol. Em 2 de 6 jogos fez mais de 0,5, e em 4 de 6 jogos o time passou de 1,5. Meteu 4, isso como visitante, tá? Meteu 4 no Barcelona, 2 no Raio Vallecano, 4 no Osasuna, 2 no Villarreal, né? Então meteu 1 no Betis e 1 no Cádiz. Quando você pega o Almeria jogando fora de casa, os últimos 2 jogos daí do Almeria, o Almeria não tomou gol, né? Jogando em casa, contra o Mallorca e contra o Betis, né? Ele não tomou gol. E aí aquilo que eu falei pra você, o Betis, como mandante, está ali em 6º. Como visitante, ele já cai para 11º. É um time que não ganha, mas empata e perde. Por isso que eu falo que mando de campo às vezes faz essa diferença, né, de como o time se comporta jogando como visitante. É importante você ter essa leitura, né? E o próprio Mallorca, né, que jogando fora de casa é um dos piores,
né? Ah, mas Pardal, pô, mas o Almeria jogando em casa é o pior mandante. É, cara, mas o outro time também não consegue fazer jus do mando de campo, que não é o caso do Cádiz, que não é o caso do Girona. O Girona, ele é o segundo melhor visitante, né? Ele só tá atrás do Real Madrid, mas ele só tá atrás do Real Madrid porque o Real Madrid tem mais um jogo, né? O Real Madrid fez 10 jogos e o Girona fez 9. Mas em questão de números, eles estão bem equilibrados. O Real Madrid fez 18 gols e tomou 7, um saldo de 11. O Girona fez 21 gols e tomou 11, um saldo de 10, ambos com 23 pontos. Então a gente pode dizer que está bem parelho, né? O Girona ali, a performance do Girona jogando como visitante está igual à performance do Real Madrid. Dos 27 pontos, né, que estavam disponíveis nesses 9 jogos que ele fez, ele conseguiu ganhar 23. A gente está falando, né, de 23 sobre 27, que dá um aproveitamento, né, dos pontos jogando fora de casa de 85%. Então, cara, a chance de bater 1,5 aqui não é pequena. Por quê? Você pega o Girona versus Almeria. Cara, o time é um time de tomar mais de um gol. Nos últimos 2 jogos não tomou. Mas é aquela coisa do fato, né, de você talvez ter um pouco mais de cuidado. O do Girona, talvez eu não tenha tanto pé atrás como os outros que eu falei pra vocês, né? Mesmo até o Real Betis contra o Granada, né, que eu acho que pode funcionar. Mas é o que eu falei, vocês podem fazer ali algo que é composto, né? Então, botei Real Betis mais empate e aí eu vou colocar mais de um gol, né? Deixa eu pegar aqui para montar para vocês. Ó, Real Betis mais empate e mais de um gol. Dá uma odd de 1,44. Aí vamos lá no Girona, né? Pô, vou lá no Girona. Quanto que tá a odd do Girona se eu fizer a mesma coisa? Provavelmente vai estar muito parecido, né? Porque, como eu falei para vocês, a odd estava bem parecida ali para essas situações. Então, quando eu vou na dupla hipótese do... Deixa eu pegar aqui. Do Girona mais empate, ou empate, e eu coloco o total de gols também ali mais de 1, também dá uma odd de 1,36. Aí eu junto as duas, dá 1,96. Cara, vale a pena, né? A gente tá vendo ali que o Betis é um time que não é de conquistar tanto, mas faz gol. Mas do outro lado eu tenho o Granada, que é o último colocado e que vem levando muitos gols. Cara, talvez valha a pena eu pensar nesse ponto, né? Só fico meio assim porque realmente o Betis vai ter que fazer 2 gols. Mas, por isso que a gente colocou essa tabelinha aqui, porque às vezes engana. A gente tá olhando ali, o Betis não tá batendo 1,5. Quando eu olho ali, pegou o Girona, que é o segundo melhor visitante, pegou o Real Madrid, que é o melhor visitante, e aí contra o Las Palmas, que a gente já analisou o Las Palmas pega ali um 9º colocado, né? Aí acabou sendo um jogo que o Betis só fez um gol contra o Las Palmas, foi 1-0. Mas, cara, se tu pegar Betis e Las Palmas ali, o Las Palmas é o 9º melhor visitante, o Betis é o 6º melhor visitante. Mas o Betis não é um time de fazer muitos gols, né, mesmo. Foram 9 jogos e 12 gols, né, feitos. Então, cara, isso daí não dá nem 2 gols de média por jogo. É isso que a gente tem que ficar na cabeça. E aí, como que você pega o padrão? Pô, eu vou olhar aqui, ó. Eu gosto de olhar muito aqui no Flash Score, trazer aqui pra vocês, que ele traz ali um compilado. Então, eu vou colocar aqui os jogos do Betis em casa. Aí, tirando aqui Real Madrid, elas falam, Mallorca, 2-0. Osasuna, 2-1. Valência, 3-0. Betis e Cádiz, 1-1. Bateu 1,5. Vallecano, já bateu 1-1. Aí, Atlético de Madrid, beleza. Real Sociedad perdeu pro Real Sociedad, que era amistoso. Aqui não foi. Então, assim, tem batido no geral, mas tem seus perigos. Por isso que eu falo, se você colocar a tripla entre Betis
empate ou Girona, Real Betis e empate, e ainda compor com o Atlético Bilbao, talvez seja uma composição um pouco mais segura do que isso. O que aponta muito para esse 1,5, né? Esse 1,5 sair. Cara, um joga contra o Almeria e o outro joga contra o Granada. O Almeria é o último do campeonato e o Granada é o penúltimo do campeonato. Ambos, né, com mais 40 gols levados. O Granada, jogando fora de casa, tem 21 gols sofridos, né? Nos últimos jogos ali tomou uma porrada de gol. E o Almeria, né, jogando como mandante, é o pior mandante e tomou aí 18 gols nos últimos jogos. Então, acho que todas têm suas dificuldades, mas eu acho que a composição das 3 odds, né, das 3 entradas, talvez valha um pouco mais a pena para vocês, tá? E aí eu tenho um Real Sociedad que fora de casa faz umas graças, mas pega aí o Bilbao, né, como eu falei. O Real Sociedad fora de casa é um time que faz gol quase todo jogo, né? São ali, ó, fez 3 no Villarreal, 3 no... Aí é Almeria, né? Mas fazendo gol todo jogo. E pega o Atlético Bilbao, que é um time que, cara, tem suas seguranças lá. Ah, mas o Real Sociedad é muito bom? Como eu falei pra vocês, o Real Sociedad não é um time ruim, né? O Real Sociedad, quando você pega ali como visitante, é o 6º melhor visitante. Só que, cara, tem mais empate e derrota, né? Tem ali suas 3 vitórias. E pega o Atlético de Bilbao, que é um time que, que só perdeu uma vez jogando em casa. Ou ganha ou empata. Então, por isso que eu acho que pode ser ali um jogo do Bilbao ganhar, ou ser um 0-0, ou ser 1-1. Nesse jogo, por mais que o Atlético Bilbao seja um time que conquista muito gol, eu acho mais perigoso. Eu acho que é mais fácil sair mais de um gol no jogo do Betis e no jogo do Girona, tá? Para vocês entenderem ali um pouco dessa situação. E eu não vejo mais nenhuma entrada assim dos times que vão jogar aí nessa semana, falando, né, desse mercado aí de gols e vencedores, né, ou dupla hipótese, né, como a gente tá falando. Beleza? Chegamos ao final de mais um vídeo, eu agradeço demais. Eu queria que esse vídeo chegasse a milhares de pessoas, ainda não tá chegando a milhares de pessoas, mas tá chegando a centenas de pessoas. E, cara, não fico chateado, não fico triste, porque se tem alguém aí do outro lado que tá parando pra me escutar, é porque o conteúdo tá fazendo sentido. Se for uma ou se for 1 milhão. E aí a gente vai trabalhando pra ganhar, né, autoridade, crescer e mostrar pra vocês que a metodologia funciona e que a gente, né, consegue ser lucrativo. Então agradeço demais aí a audiência, não esquece do teu like, não esquece de comentar. Quiser entrar no grupo gratuito de aposta, só clicar no link abaixo e não esquece de fazer o cadastro na Stake, colocar aí entre 50 e 150 reais que você ganha um bônus de 100% do valor do seu depósito. Beleza? Espero que vocês estejam gostando e ó, até amanhã.